Tribunal de Justiça de Alagoas reconheceu que a Prefeitura de Maceió deve destinar parte dos recursos do acordo com a Braskem às vítimas da tragédia do afundamento do solo através do Fundo de Amparo ao Morador. Agora, essa decisão foi derrubada. Vamos entender e saber mais detalhes ao vivo com a Maria Maciel, para a gente saber, Maria, o que é que será feito a partir de agora? O que é que diz a Defensoria Pública agora nessa queda de braço entre a Justiça que tira, bota, coloca, não aceita, volta e vem? Como é que está a situação agora? Olha só, Wilson, né? É claro que a Defensoria Pública já tomou as medidas necessárias, né? Já fez uma nova petição, mas para a gente entender um pouco dessa história, né? A gente precisa voltar como é que isso aconteceu. Essa ação, ela foi ajuizada na última quinta-feira. Isso depois de tentativas aí de forma extrajudicial de que a Prefeitura de Maceió fizesse esse repasse. Aqui do meu lado está o defensor público Lucas Valença, e ele que vai explicar para a gente então toda essa situação. Esse repasse ele tem que ser feito porque existe um decreto que diz que haveria esse repasse a esse fundo. Boa tarde. Isso, boa tarde. Antes de mais nada, deixar bem claro que a gente não está pedindo que a Prefeitura faça nada além daquilo que ele já prometeu fazer. A gente sabe que o município de Maceió fez um acordo com a Braskem que previa o pagamento de 1,7 bilhão de reais a fim de compensar os danos sofridos aqui pelo município. Esse valor já foi repassado, esse acordo foi feito há cerca de um ano. Desse valor já foi repassado 1,2 bilhões de reais, sendo que até agora nenhum centavo foi destinado ao Fundo de Amparo ao Morador. Nós, sabendo disso, cientes dessa informação, nós requisitamos informações inicialmente à própria Prefeitura para que ela informasse quanto havia sido destinado ao fundo, e inicialmente a Prefeitura nos respondeu que, na verdade, apesar do nome ser fundo, se tratava de um programa. Então, não haveria, na verdade, nesse fundo nenhum dinheiro, né? Então, nós fizemos uma recomendação, inclusive com base no que foi dito na CPI da Braskem, lá perante o Senado. O próprio Procurador-Geral do município, ele informou que havia 300 milhões de reais nesse fundo. Posteriormente, quando perguntado pelos senadores, ele acabou voltando atrás, mas ficou claro ali que não havia nenhum único centavo nesse fundo, mas ele falou ali que quando houvesse o próximo repasse, seria repassado 300 milhões de reais para esse fundo. E com a base, inclusive, nisso, a própria CPI recomendou que fosse feito o repasse de parcela do valor do acordo, do 1,7 bi, para o Fundo de Amparo ao Morador. E essa ação, então, foi justamente para que esse valor fosse repassado, feito essa destinação? Exatamente, inclusive porque o próprio prefeito, nas suas redes sociais, logo após a celebração do acordo, ele falou publicamente que esse acordo, em face desse acordo, seria repassado o dinheiro para o Fundo de Amparo ao Morador. Ele promulgou um decreto falando que haveria o repasse de valores do fundo, de valores do acordo para o fundo, e, para nossa surpresa, passados mais de um ano e já tendo sido pago para a Braskem 1,2 bilhão de reais, até hoje nenhum único centavo foi depositado nesse fundo. Então a gente entrou na Justiça para cobrar que o pagamento da parcela que foi realizado na segunda-feira fosse inteiramente direcionado para as vítimas da tragédia. E aí foi negado, num primeiro momento foi determinado, a Justiça determinou então esse repasse de 25 milhões, mas que depois, na segunda-feira, foi derrubada essa decisão. Exatamente. A gente entrou com ação na quinta-feira e não conversamos com o juiz, esperamos quinta e sexta-feira para que houvesse uma decisão do juiz de primeiro grau, para que ele determinasse que o pagamento da segunda-feira fosse inteiramente destinado ao FAM, contudo não obtivemos, o juiz não decidiu. E para que não houvesse o perecimento do direito, né, porque o pagamento seria feito na segunda-feira de manhã e o Tribunal de Justiça só funciona à tarde na segunda-feira, nós entramos com um recurso perante o desembargador plantonista, e ele deferiu não os 250, não o bloqueio dos 250, mas 10% desse valor. O que a gente entendeu que foi um avanço, já que o próprio Poder Judiciário reconheceu a necessidade de repasse de parte dos valores do acordo para o FAM. Contudo, na segunda-feira, o próprio município recorreu da decisão e conseguiu derrubá-la com base em aspectos processuais. Agora, defensor, só passando aqui em relação a esse recurso, né, a gente tem uma nota da Prefeitura que a gente vai falar justamente sobre os próximos passos agora. A Prefeitura diz que o seguinte, na nota, que recebe com surpresa a decisão do desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, proferida em plantão,
por considerar absolutamente desnecessária, haja vista que o fundo é um programa prioritário idealizado pela atual gestão para atender as vítimas. A alocação de recursos públicos para o referido programa é compromisso do município e serão aplicados por uma decisão exclusiva da gestão, como estava previsto desde a criação do programa, não havendo qualquer razão de prática jurídica ou intervenção judicial para tanto, né? Dizendo que era essa questão de ajuizar é desnecessária. A partir de então, né, o que a Defensoria Pública vai fazer? Inicialmente, deixar bem claro que nós havíamos feito, não só a CPI, como nós também havíamos feito uma recomendação para que o município alocasse o valor desses 250 milhões de reais que foram pagos na segunda-feira para o FAM. O município sequer nos respondeu, não ofereceu, não deu nenhuma resposta, nem a gente, nem a CPI. Depois também relatar o seguinte, que já que o município se comprometeu em nota a alocar os recursos, o que todos nós gostaríamos de saber é quando e quanto vai ser repassado ao fundo. Já que eles afirmam que vão alocar, a população, e especialmente as vítimas atingidas, tem o direito de saber quanto e quando vão alocar. Inclusive, se fosse o interesse deles alocar, nós nos perguntamos por que eles recorreram da decisão a fim de derrubar o bloqueio de 25 milhões de reais. Então, o que foi que nós fizemos? Nós peticionamos nos autos do processo e solicitamos que o juiz intime o município para que ele informe, porque é a pergunta que todos nós queremos saber. Quanto, já que o município está dizendo que vai fazer esse repasse e que a ação é desnecessária, então que ele informe quanto e quando vão repassar essas verbas. Ok, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, né? A gente precisava contextualizar toda essa história para entender, né, essas decisões da Justiça e também agora os próximos passos da Defensoria. Bom, aguardar, então, essa resposta por parte do governo municipal. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. E a pergunta do Lucas é talvez a mesma dúvida de mais de 60 mil pessoas que estão hoje aguardando essa resposta da Prefeitura de Maceió. Onde está o dinheiro que tem direito, que, aliás, o próprio prefeito citou que iria fazer para o Fundo de Amparo aos moradores que foram vítimas da mineradora? Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Maria. Agradeço ao defensor também, o Lucas, pela participação conosco aqui no nosso Fenômeno.